secretárias do Brasil e do mundo, sejam super bem-vindas à continuação da série Mulheres Incríveis, Inspiradoras e Inovadoras. E hoje eu estou com a minha grande amiga, parceira, a nossa querida Isabela Ribeiro, que tem um papel muito importante no clube, e já está conosco há muito tempo. Na realidade, ela tem múltiplos papéis, né? E tem uma facilidade tão grande de estar entrando assim em convites, né, bastante audaciosos, né, que eu gosto de estar passando. E já foi mestre de cerimônias nos nossos grandes FISECs, fez parte, né, moderadora do painel intercultural do FISEC 2020, juntando colegas de Portugal, né, África lusófona, Noruega. Então, assim, está sempre conosco, né? E hoje também, desde o ano passado, na realidade, ela iniciou a construção do blog, ela é editora-chefe do blog do clube, do Pepita Secretaries Club. Seja super bem-vinda, Isabela, que carinhosamente nós chamamos ela de Bela. Muito legal de você estar aqui conosco. E nós temos, na realidade, muita gente que já conhece você, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é, né? Quem é a Bela? De onde você vem? Né? Quem é essa figura aí que está sempre encantando aqui o nosso público? Obrigada, Pepita, pelas palavras. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que isso vai ser visto. Mas eu estou muito feliz, gostaria de agradecer primeiramente pela participação. Sempre é um prazer, né, estar aqui com você. E, bem, para quem não me conhece, eu sou Isabela Ribeiro, eu sou paraense, nascida e criada na cidade de Belém do Pará. E há 8 anos eu resido e trabalho aqui no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Eu sou uma apaixonada pela vida, né? Como a vida costuma falar, realmente isso é muito, muito forte em mim. Eu amo o conhecimento, eu amo o poder da educação. Eu sou secretária executiva trilingue, sou formada pela Universidade do Estado do Pará, também formada em administração de empresas, técnica em eventos, e aí vai, né? Eu amo essa área toda que envolve secretariado, essa multidisciplinaridade que a gente tem oportunidade não somente de atuar, mas de vivenciar, né? E na época de estudo, assim, eu sempre gostei muito por essa diversidade que a gente tem oportunidade. E esse ano também é um ano muito especial para mim, porque eu vou completar 15 anos de atuação na área de secretariado executivo, de alta direção. Então, esse é um pouquinho, assim, né, de quem sou eu, mas vamos conversar mais. Estou muito feliz de estar aqui, muito animada de poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Nos conta um pouco dessa história, né, essa trajetória, né, que começou no Pará e tudo, foi parar aqui no Rio de Janeiro, né, e eu sei, acompanho você, né, na tua jornada, né, há alguns anos e tudo, em vários, assim, tipos, segmentos de empresas, culturas de empresas, executivos, lideranças, assim, radicalmente diferentes, tanto do Brasil como expatriados e tudo. Então, toda essa vivência, essa riqueza de vivência que você tem, começando no Pará e chegando aqui no Rio de Janeiro. Uau! Esse é o assunto que eu mais amo falar. A gente poderia passar horas e dias aqui falando sobre isso. Eu vou tentar ser bem sucinta e tentar falar assim, né, um pouquinho, fazer essa pincelada, esse overview. Ao longo desses 15 anos, eu tive a oportunidade, assim, eu me sinto muito feliz, muito grata por conseguir. Eu comecei a atuar ainda em Belém, numa empresa de consultoria logística portuária. Trabalhei na construção de um terminal portuário lá em Belém. E eu estava ainda na faculdade. Eu estava na metade do curso de secretariado quando eu recebi, né, essa oportunidade, participei da entrevista e fiquei na função de assistir um diretor executivo de um projeto. Então, assim, imaginem, né? Eu tinha só estagiado, então já fui direto trabalhar dessa forma no escritório pequeno. Então, lá eu tive a oportunidade de aprender literalmente na prática, né, a atuar com essa assessoria ao gestor e também cuidar de um escritório, porque lá foi a primeira vez que eu já atuei como hoje, né, a gente conhece um pouquinho mais como office manager. Na época eu nem sabia que era isso, mas eu fazia isso. Então, eu cuidava desde pagamentos, finanças, enfim, do escritório como um todo. Então, foi um aprendizado gigante. Assim, aquilo ali fez uma diferença gigante na minha carreira. Eu fiquei lá por 3 anos, atuando dessa forma, né, ainda estudando, e me formei e tudo.
Depois que eu formei no secretariado, eu dei sequência à faculdade de administração, que eu entendia ser complementar, né? O conhecimento e tudo. Então, foi maravilhoso. E ainda em Belém, eu tive a oportunidade de atuar numa organização não governamental, ou seja, uma ONG internacional, que também, assim, foi uma outra oportunidade maravilhosa que me levou para esse mundo, né, da questão internacional. E lá eu tive a oportunidade, o meu chefe era irlandês, ele era um estrangeiro que já morava em Belém há muito tempo, então essa questão cultural, né, intercultural, foi muito forte. E é muito interessante falar que naquela época eu ainda não tinha muito conhecimentos e estudos aprofundados de maneira mais técnica, né? Realmente foi na prática ali, vivenciando, tendo que falar com os americanos, com o pessoal aqui da América Latina, e era tudo muito novo para mim, né? Eu nunca tinha trabalhado dessa forma, então foi muito aprendizado. E, enfim, foi uma oportunidade maravilhosa. Inclusive, também a minha primeira saída do país foi por conta da empresa, né, para fazer treinamento nos Estados Unidos. Então, assim, foi algo assim sensacional, né? Para mim, naquela época, eu nunca esperava ter algo assim. E conheci vários colegas, não só de fora do Brasil, mas também do Brasil, né? Lá nós tínhamos colegas de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Então, foi realmente assim um caldeirão, né? Um caldeirão intercultural. E ali que eu comecei a me apaixonar por essa questão da interculturalidade, que hoje é um tema também que eu levanto muito, porque eu vivi muito na pele. E mais lá para frente também isso foi muito forte, mas tudo começou ali. E a questão da importância dos idiomas, né, é algo também que eu gosto de sinalizar, mesmo tendo formação em secretariado e sabendo da importância dos idiomas, a gente sabe o quanto que é difícil, né, ali a gente está realmente idiomas. Então, quando eu me candidatei para a vaga, foi interessante porque eu nunca tinha tido essa oportunidade. Eu falei, nossa, eu não me sinto totalmente capaz, eu não tenho um inglês totalmente fluente, mas eu vou tentar e eu vou ver até onde eu vou chegar. E eu participei de todas as etapas, de todo o processo, né? E isso foi muito interessante, porque eu consegui alcançar a vaga e aprendi muito ali, né? Muita coisa, foi muito interessante. Me colocar realmente naquele campo no qual tudo, né, tinha o idioma, a gente tinha intranet, tudo no idioma inglês, então foi algo muito importante para a minha carreira. Depois daí, eu tive uma oportunidade numa empresa brasileira que ficava na cidade de Imperatriz do Maranhão. E por motivos pessoais, né, e profissionais, eu resolvi fazer a mudança. Então, eu saí dessa super empresa, foi um momento bem difícil também de tomada de decisão, mas eu decidi ir para essa empresa, que era uma empresa menor, mas que naquela época para mim fazia sentido. Então, eu fiquei 1 ano morando nessa cidade, foi a primeira vez que eu saí de Belém, né? Saí de Belém para ficar 1 ano no Maranhão. E depois do Maranhão foi que eu vim aqui para o Rio de Janeiro. E chegando aqui também aconteceram coisas maravilhosas. O Rio de Janeiro me recebeu de portas abertas, graças a Deus, e também por toda essa construção que eu já vinha fazendo no sentido educacional e profissional. E aqui no Rio, né? assim, citando Porque rapidamente... Essa base que você teve, né? Ela traz uma riqueza muito grande. São vários ingredientes, né? Que entram aí. E que eu percebo, acompanhando você, né? Que agora você vai estar começando a falar da tua chegada do Rio de Janeiro, né? E a tua experiência, né? Não só a tua experiência, mas o que você conseguiu contribuir para essas empresas, né? Por toda essa bagagem, muito jovem ainda, mas por toda essa bagagem que tanto teve o investimento, né? Da paixão pelo aprendizado, que isso é uma marca pessoal muito forte tua, hoje se fala tanto de lifelong learning, né? Mas você vive isso desde muito jovem, né? Então, essa paixão de você mergulhar, né, em todo esse universo, né, tanto acadêmico como especializações e tudo, isso é muito forte, isso somente se fortalece, né? E já naquele tempo, você viu assim, a riqueza de você realmente se abrir, né, e abraçar esse movimento, né, da interculturalidade, né, dos idiomas, para você se conectar com pessoas de tudo quanto é lugar do mundo também. Isso também trouxe um ingrediente muito especial para as outras etapas que você vai começar a contar agora, chegando à minha grande cidade, Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, né? É verdade, Pepita, é verdade. Toda experiência, né? Hoje,
Eu estava até refletindo sobre isso, sobre essa nossa conversa, e uma das coisas que me veio foi exatamente isso que você falou. Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente acha que tem que ter algo mais acadêmico, e sim, isso é muito importante. Eu sou suspeita para falar, porque ao longo da minha vida eu sempre valorizei muito, né? Tenho as 2 formações, tenho as minhas pós-graduações, etc. Mas a vivência, você aplicar, você colocar na prática tudo que você aprende de alguma forma, isso sempre foi realmente muito forte desde casa, desde criancinha, assim. De ir para a escola, chegar em casa e olha como é que funciona isso, né? Da química, da biologia e tudo. Então, isso sempre foi muito praticado em casa. E eu sempre trouxe muito para a minha vida. Por que eu estou fazendo isso? Como que funciona? Essa questão de ter lógica nas coisas, né? Isso sempre fez muito sentido. E realmente, quando eu chego aqui no Rio de Janeiro, eu confesso aqui para vocês, né, que quando eu tomei essa decisão de vir, porque até depois que está tomada a decisão é fácil falar, né? Mas eu confesso que foi um processo difícil de eu entender, será que é o melhor? O que fazer? Voltar para Belém, permanecer lá na cidade de Imperatriz, que eu tinha, né, o trabalho, todo esse movimento que eu fiz, eu pedi para sair, né, para me recolocar depois e tudo, ou então, no caso de quando eu saí de Belém, eu já estava recolocada, consegui a vaga no Maranhão, e aí sim eu fiz a transição. Então, sempre é difícil, né, tomar essas decisões. E quando eu vim para o Rio, eu pensei assim, nossa, como é que vai ser, né? Porque quem está no norte, né? Eu nunca tinha morado, nunca tinha saído de Belém, depois fui para o Maranhão, mas eu fui para uma cidade que não era capital, ou seja, uma cidade menor, né? Lá atuando como secretária executiva de uma empresa grande localmente. Então, você tem aquela questão do status, né? Uma coisa, enfim, é diferente, né? O ritmo de vida de uma grande cidade do Sudeste. Então, eu já conheci o Rio de Janeiro, mas eu fiquei com aquele receio, né? Será que vai ter espaço para mim? Como é que vai ser? Né? Eu larguei lá o meu emprego, eu digo que eu fiz um risco calculado, né? Eu fiz um planejamento e falei, não, eu vou, porque né, tem que ir. Então, eu vim. Mas quando eu decidi vir, tudo começou antes de eu chegar aqui, porque foi no momento que eu decidi. Quando eu decidi vir, um mês antes de eu realmente vir, alguns meses antes, eu já comecei a me movimentar. Eu já comecei a olhar para cá, a mexer no currículo, a buscar vagas. Aí comecei a conhecer pessoas, algumas que eu já conhecia, né? Comecei a interagir com pessoas que me deram apoio. Então, eu comecei a me movimentar. Né? Eu falo assim, né? O universo conspirou, mas eu comecei a me movimentar de lá. E foi muito interessante, porque até eu tomar a decisão, eu conversei com pessoas nas quais eu confiava, né, que tinham experiências fora, que já tinham feito essa movimentação. E eu lembro de um amigo meu que foi muito importante, assim, que ele falou, Isa, se você quer ir para Rio, São Paulo, não tem como você ficar aqui no Maranhão buscando emprego lá que você não vai conseguir, você tem que ir. Aí eu falei, tá certo, então eu vou. Então, quando eu decidi vir, eu pensei outra coisa também. Eu falei, sem emprego eu não vou ficar. Eu posso não atuar como secretária, mas eu vou trabalhar em vendas, eu vou trabalhar no shopping, eu vou fazer alguma coisa, né? Sem emprego eu não vou ficar. E quando eu vim e comecei a me movimentar com o meu currículo e tudo, e menos de um mês eu me recoloquei. E quando eu me recoloquei, eu ainda tive a oportunidade de escolher, porque eu estava em processos de 2 grandes empresas e acabei ficando numa grande empresa internacional de engenharia, a Bechtel Corporation, que é centenária. Eu nem conhecia, né? Mas, assim, foi uma super oportunidade, que aqui no Rio de Janeiro a gente estava, na época, construindo e fazendo a extensão da linha do metrô, né? A linha 4, então um projeto muito de grande impacto para a cidade. Então, foi também um super presente, assim, que eu realmente nunca imaginei, eu nunca sonharia com isso, né? E nesse momento, eu me dei conta do quanto, né, realmente caiu a ficha. Não, pera lá, você já tem um background, você já tem uma construção, e você não pode desvalorizar isso, né? Porque naquele momento que dá o receio, você esquece tudo que você já fez, né? E aí, de repente, aquilo tudo veio. E uma coisa importante, Pepita, durante eu ficar no Maranhão, eu fiquei 1 ano lá. Quando eu fui para lá, eu fui contratada como secretária executiva bilíngue, mas eu nunca precisei usar o inglês lá no meu trabalho. Eu era secretária do presidente, ele queria ter uma secretária executiva bilíngue, mas ele não precisava do bilíngue. Porém, eu sabia que eu, Isabela, precisava, né? E eu fazia questão por o que eu queria de futuro na minha carreira. Então, naquela época, ainda não tinha muito aula virtual. Eu tinha um professor particular de inglês em Belém, e quando eu me mudei para o Maranhão, eu falei, não, eu preciso continuar estudando. Como é que a gente vai fazer? Porque não tinha WhatsApp, não tinha ainda essa tecnologia que a gente tem hoje. E o que a gente fazia? Domingo, eu falava com ele por telefone.
Então, eu passei o ano estudando, fazendo aula por telefone, porque eu sabia que seria importante. E quando eu cheguei aqui no Rio, que eu precisei fazer as entrevistas em inglês e tudo, graças a Deus tudo fluiu bem, sabe? Eu não senti muita dificuldade. Por quê? Porque eu permaneci estudando e me preparando, porque eu sabia que aquilo era essencial. E aí, eu fui trabalhar onde? Numa empresa internacional com expatriados, né? Que aí vem que você falou, né? De fato, foi sensacional a oportunidade, porque eles não só eram expatriados, como de fato eles não falavam português mesmo. E quem era o ponto focal, né, o ponto de comunicação deles aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, era eu. Então, assim, e eu fazia toda a comunicação com a empresa fora, né, a parte de TI, de tecnologia, tudo que precisava ser resolvido pela companhia era fora. Né? Aqui no Brasil tinha um escritório pequeno, aqui no Rio, mas tudo era fora. Então, assim, enfim, conference calls, reuniões virtuais, tudo, e era comigo, a partir de mim, eu que gerenciava isso, né? Tinha uma outra secretária maravilhosa que trabalhava comigo, mas ela era parceira junto com de outra empresa. E além dessa questão, né, da intercultural e dessa questão de idiomas, tem uma questão muito delicada e importante que, assim, a gente até brincava, né? Quem trabalhou naquele projeto trabalha em qualquer lugar. Porque nós trabalhávamos com, a gente chamava stakeholders, né? Com muitas pessoas, muitas empresas com o mesmo objetivo. E isso tudo ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava dentro do Metrô Rio, que é o escritório, né, onde fica localizado, que era o gestor principal do projeto, só que eu era terceirizada, né, dentro dessa empresa internacional e tinha várias outras empresas. Nós trabalhávamos num consórcio, e assim, aqui no Rio todo mundo sabe, né, que tinham vários consórcios, o construtor e o gestor, e eu fazia parte do consórcio gestor. Então, assim, foi um aprendizado, assim, sem igual, assim, para mim. Não só no sentido de praticar o que eu já fazia, né, como assessora do diretor, mas também de toda uma equipe de projeto e, especialmente, nas habilidades emocionais. Porque você tem que lidar com muita pressão, né, de um projeto que tinha tempo, um prazo muito específico para terminar, né? A gente tinha uma meta que era voltada na época das Olimpíadas, assim, era algo realmente muito grandioso. Não podia ter falha e tinha que ter resultado. Então, assim, foi um presente gigante, né? Que eu já cheguei aqui recebendo isso, em um mês que eu cheguei aqui no Rio. Então, foi muito bom. Assim, eu me senti muito presenteada, porque eu conheci a cidade do Rio, tendo que buscar casa para os expatriados que tinham acabado de chegar e eu tinha que recebê-los. Então, eu estava recebendo eles aqui no Brasil, numa cidade que não era minha ainda, né? Que foi aí que eu comecei a realmente entender o Rio também como minha casa. Então, esse sem dúvida, é um marco assim, muito importante na minha vida e na minha carreira. Com certeza, foram uns 3 anos lá. É interessante, assim, que nós vemos, assim, várias competências críticas necessárias, né, para trabalhar num estilo totalmente bem único mesmo, né? Ou seja, até ter uma visão de gerenciamento de projetos, porque tudo era gerenciar projetos, né? E com uma diversidade enorme, né? Enorme, tanto da equipe, quanto das lideranças, quanto das culturas, e com uma pressão gigantesca também, onde a questão da execução, do foco, né, totalmente em resultados e tudo, em resultados com uma velocidade gigantesca, isso realmente são competências muito palpáveis, né, dentro desse estilo de empresa que você trabalhou, né, Bela? E aí você mudou para outra, totalmente diferente também, certo? Conta um pouquinho sobre isso, né, para chegar... Só recapitulando, então eu passei por uma logística portuária, que também era construção, mas era de porto, então tinha toda uma questão ambiental também envolvida, que é um tema que eu gosto muito também, que era, né, na Amazônia, sempre é mais delicado. Depois numa ONG internacional de conservação ambiental da Amazônia, que foi algo também incrível. Depois numa agroindústria, lá no Maranhão eu trabalhei numa agroindústria da cana-de-açúcar. Depois eu fui para o Metrô Rio, ou seja, engenharia metroviária na veia, e lá também eu me abri assim, para aprender muito sobre a parte de engenharia, porque eu precisava, inclusive, traduzir documentos de engenharia para o pessoal. Enfim, então foi realmente algo bem interessante. E depois disso, que terminou o projeto, infelizmente, né, a gente não teve mais nenhum projeto aqui na América Latina, e aí eu fui para onde? Uma empresa de comunicação.
Eu fui trabalhar na área da TV, né, com o Fox Sports, que também é um mundo à parte, né? Assim, foi um outro marco gigante para mim. Bem, o Fox, assim, me deu grandes desafios, porque eu já tinha, né, um pouco mais de 10 anos, eu acho, de carreira, ou seja, já tinha bastante coisa consolidada, como eu já comentei aqui para vocês, né? Já tinha bastante vivências, mas era algo bem diferente, né? O dia a dia, a dinâmica da TV, a dinâmica de você realmente ter que estar à disposição para resolver, porque era ao vivo, 24 horas, não tinha jeito. Então, assim, eu tive que me adaptar novamente, né? Ao longo desse tempo, nem precisa eu dizer que eu tive que me adaptar muitas vezes. E eu nem tinha noção do quanto que eu era adaptável, até eu precisar me adaptar. E, claro, foi bem difícil. Eu lembro que no início que eu cheguei, assim, foi bem difícil, não só pela dinâmica do negócio, mas pela dinâmica das pessoas, né? Que estavam ali, que tinham anos de carreira dentro dessa área, e para mim era tudo muito novo. Então, foi mais um desafio de aprendizado novamente. Lá vai, vamos aprender o que é broadcast, o que é a área da TV, o que precisa. Um mundo então, novo, né? Um mundo novo. Eu tive que me abrir novamente, né? E eu amei, assim. Eu, graças a Deus, já gosto de esporte, sempre gostei um pouco, né, de futebol, entendo um pouquinho, então para mim não foi dolorido, ao contrário, essa parte foi muito prazerosa. E lá eu me descobri um pouco mais ainda, porque, né, eu precisei, assim, me entender e tomar conta. Não, o que eu sei fazer, eu vim como uma pessoa que já tem experiência, então eu preciso usar dessa minha experiência e, ao mesmo tempo, estar aberta para o novo e adaptar, fazer as coisas acontecerem. Então, o primeiro grande desafio que eu tive na Fox, eu cheguei, e no segundo mês que eu cheguei, a gente recebeu a visita mais importante da vida, que era o dono lá dos Estados Unidos, né, o dono da Fox Mundo, ele veio fazer uma visita. Então, assim, isso só tinha acontecido, acho que uma vez na vida, assim, 2 vezes, e ele veio dessa vez. E ele vindo, veio mais umas 17 grandes executivos da América Latina, mais o presidente da América Latina, mais 1 milhão de diretores. E foi, assim, uma loucura. E nessa hora, eu vesti a camisa, né? Eu coloquei e falei, não, manda aqui que eu sei que eu tenho que fazer. E a coisa aconteceu da minha parte, assim, foi muito, muito bom. Eu acredito, inclusive, que isso foi um dos pontos, né, que fez o meu chefe me olhar com outros olhos e falar, não, realmente é essa menina. Porque tinha muita, enfim, outras pessoas já tinham passado pela posição e não tinha dado muito certo. Inclusive pela própria questão do gestor, né, enfim, não ser uma pessoa tão fácil de lidar, ser muito exigente. Então, isso também foi uma grande conquista para mim, nesse sentido de realmente fazer as coisas acontecerem, né? E construir essa parceria construir junto. sinérgica, né? Exatamente, exatamente. Essa parceria baseada em confiança mesmo, que eu chamo assim confiança, tanto do conhecimento, né, que você tem, né, e como do teu caráter e tudo, que ele pode contar com você, né? Então, eu acho que foi esse momento, essa virada do jogo, né? Isso, você sabe que você estava bem perto de mim nessa ocasião. Inclusive, esse foi o primeiro, acho que, momento que, de fato, eu tive uma transição. Eu digo assim, né, que eu fiquei realmente no mercado acho, por 2, quase 3 meses, quando eu saí do metrô, né, peguei um tempo de descanso, inclusive você me apoiou, uma coisa que eu não posso esquecer de comentar, que foi muito boa nessa época, eu já tinha conhecido o clube, né, que foi em 2016, foi justamente a transição, foi no finalzinho de 2016, e aí eu trabalhei um pouquinho mais de perto com você, e isso realmente foi muito importante naquela ocasião, porque, como a gente sabe, né, quando a gente entra em transição, ou seja, fica fora do mercado por um tempo, por mais que a gente saiba das nossas capacidades e tudo, e naquela época estava uma crise também, tinha começado uma crise, então você nunca sabe o que vai acontecer. E graças a Deus também, né, a Fox veio rapidamente, tudo deu certo muito rápido, assim, tanto que a gente não esperava que fosse tão rápido, foi em dezembro de 2016, eu fechei, né, aceitei a proposta e comecei no dia 2 de janeiro de 2017, então foi algo, assim, também super importante, muito, muito bem-vindo naquele momento. Maravilha, maravilha. E hoje, como que você está hoje, 2021? Bem, 2021 eu estou com novos desafios, né? Falando ainda de 2020, foi um ano de, assim, para todo mundo, né? Não vou ficar aqui repetindo como a gente diz, chovendo numa olhada, todo mundo sabe que foi muito desafiante, muito complicado, mas especialmente, assim, falando de carreira, né, de trabalho, na verdade, desde 2018, a
Fox, né? O grupo Fox foi comprado pela Disney. Então, a gente passou por um processo de integração, né, de consolidação dessa venda que foi a nível mundial, muito lento, né? Foi um processo bem lento, bem doloroso, e especialmente já no final de 19 para 20, muitas coisas foram se desenrolando. E bem nesse momento que as coisas estavam se desenrolando, entrou a pandemia. E aí todo mundo foi para casa, né? Isso foi a primeira, assim, logo de cara, todo mundo ficou em home office. Aqui, quem acompanha a TV sabe, inclusive as gravações, tudo foi de casa, né? Fechou realmente os estúdios, fecharam. Então, foi um momento crucial também, né? Para realmente a gente fazer as coisas acontecerem. Então, de entender, né, o que houve, a gente trabalhou muito isso no clube também. E na carreira, né, profissionalmente, foi muito importante também para mostrar o valor. A assistente executiva, ela é essencial no dia a dia, lá, né, no caso da Fox, que era essa vivência muito do presencial, era muito importante, mas eu também pude mostrar que no virtual também tinha uma importância muito grande e o quanto que eu pude entregar de valor. Isso foi importante não só para a equipe, porque eu consegui fazer muita coisa, mas para mim mesma, de identificar e falar, nossa, você deve fazer isso. Então, ao longo do ano de 2020, foi muito aprendizado, especialmente nessa área virtual. Eu nunca tinha trabalhado como secretária virtual, sempre foi muito presencial o meu trabalho. Então, foi a primeira vez que eu tive esse contato como se fosse uma assistente virtual, né? Porque a gente estava fazendo tudo de casa. Então, tinha todo o suporte tecnológico, já tinha notebook e tudo pela empresa. Só que aí eu tive que entrar nas reuniões, eu tive que falar com as pessoas, ajudar as pessoas a entrarem nas reuniões. Eu tinha que dar o suporte, né? E tentar entender cada um e tudo. Então, foi um desafio muito importante. É uma transformação muito grande, né? Muito, muito. Da forma de trabalhar, de se comunicar também, né? De gerenciar, né, essas reuniões, essas novas formas de comunicação e tudo. Realmente foi um desafio muito grande e que alguns se adaptaram com muita facilidade, outros demoraram mais, mas se tornou totalmente necessário, porque se manteve durante 2020, né? Exato, Pepita. E sabe que, assim, eu estava avaliando, né, rememorando tudo que aconteceu no passado, e até para... Eu não esqueci essa pergunta, mas isso faz sentido para eu explicar desse ano. Claro, acho que para todo mundo, né? O primeiro impacto sempre é grande, a gente se assusta, a gente fica, e agora, vamos lá. Mas, da feita que você começa a ver uma luzinha e fala, já sei, é por aqui, eu começo a correr. Quando eu vejo a luzinha, eu começo a correr. Se eu sei que é por ali, então vamos. E, na realidade, quando a gente fala da tecnologia, a gente sabe que isso não é novidade, né? A gente sabe que apenas se anteciparam coisas, mas que a gente já sabia que iriam acontecer. Então, por exemplo, eu sou da época da agenda. Eu amo agenda de papel, eu amo escrever, eu sempre usei meus to-dos, né, escritos. Eu sempre usei agenda, né, de papel. Só que no caso agora, 21, seria, sei lá, em 2018, mais ou menos, eu me desafiei. Eu comecei a me desafiar. Por exemplo, a usar calendários eletrônicos, a fazer coisas que eu não gostava muito, que não me eram muito assim. Eu tinha uma certa resistência, mas eu falei, não, você vai precisar disso, vamos lá, vamos encarar esse medo, vamos encarar esse desafio. E aí eu comecei a me abrir, a usar mais as agendas, né, virtuais, mesmo não no trabalho, porque ainda não era tão necessário, mas eu comecei a usar pessoalmente, por exemplo, o Google Calendário, essas coisas assim. E eu comecei a me abrir, vamos usar mais... Porque, né, dá aquela coisa assim, quando você não está acostumada. E eu comecei a me abrir para isso. Ou seja, já estava em processo. Quando chegou em 2020, eu já estava de outra forma. Quer dizer, o mindset, né, o pensamento já estava de outra forma. E quando a gente precisou realmente encarar isso como uma realidade, né, no meu dia a dia de trabalho, eu já usava, por exemplo, muito o Zoom. Eu já usava, a Fox já usava como ferramenta de trabalho, a gente fazia muitas conferências, né, videoconferências. E não só eu faço isso, como eu acho que a assessoria executiva tem sim que entender mais a fundo um pouco sobre, não só sobre tecnologia, mas tudo que acontece na empresa. Mesmo tendo um suporte de TI interno, eu sempre fiz questão de entender como é que funciona, como é que liga, como é que desliga, o porquê. Então, mesmo tendo os meninos, né, que eu chamo, né, os meninos do TI, eu sempre estava perto para entender por quê. Se eles não tivessem, eu estava ali para resolver. Então, isso sempre aconteceu muito. Então, quando foi para o virtual, ano passado, quer dizer, já tinha conhecimentos que me ajudaram muito. E, com certeza, aprendi novas ferramentas. E aí, eu vou até puxar aqui
trazer um ponto para vocês. Assim, tem vários pontos que aconteceram ano passado de aprendizado e tudo, mas teve um deles que foi muito especial para mim. Edição de vídeo. Eu nunca tinha feito, eu nem fazia ideia por onde ia. Mas teve um momento que eu falei, não, é o momento, eu já estava trabalhando um pouco sobre comunicação virtual e tudo, e aí eu decidi fazer vídeos. Não tinha aqueles medos, não sabia gravar direito. Resumindo, abri um canal no YouTube, depois vocês podem ir lá, né? Isa Ribeiro. Vamos colocar tudo. Tá no meu perfil. E aí, os primeiros vídeos vocês vão ver, estão horríveis, assim, né? Com luz, o conteúdo até bom, mas a luz, o áudio não estava legal. Mas eu falei, eu vou encarar e eu vou seguir. Porque se eu não começar, se eu esperar estar perfeito, eu nunca vou fazer. Então, eu vou começar errando. E eu comecei no primeiro, no segundo eu já melhorei, no terceiro... Daqui a pouco, eu comecei a editar os meus vídeos. Eu aprendi no próprio YouTube também, nos tutoriais, e eu comecei a editar vídeo, que para mim foi uma super conquista, porque eu não tinha ideia como é que era. E eu aprendi, né? Eu não só aprendi, como eu comecei a gostar de fazer. Não tenho muito tempo, até dei uma parada, mas assim, foi algo muito importante para mim, entender o quanto que, quando a gente realmente se abre para esse novo, a gente se desenvolve. E depende da gente querer. Com certeza. E 2020 foi um ano de aprendizado, né? Novos aprendizados, né? E quanto mais abertura você tem, quanto mais, eu diria assim, quanto mais entusiasmo, né? Motivação, automotivação e paixão e por novos aprendizados você tem, isso foi extremamente favorável para o pessoal que já tem nesse movimento, né? Essa abertura que eu diria, né? Porque, na realidade, era um ano de você não ter o domínio de tudo, porque o que serviu ontem não necessariamente serve mais hoje. Mas era o momento de você se abrir para você absorver novos aprendizados, né? Então, assim, nós começamos o 2021, na realidade, assim, um ano muito desafiante, mas quem viveu os desafios, aprendeu, tem muita bagagem de novos aprendizados que nós não começamos 2021 estaca zero. Já começamos um certo patamar para poder lidar com outro ano desafiante, certo? Então, o que está acontecendo? Porque você teve mais uma mudança e você navega bem, né, nessas ondas de transformação, de mudança, com eu diria, uma adaptabilidade com bastante velocidade. Isso é extremamente positivo. Depois a gente vai voltar para isso. Mas como que você está hoje? Perfeito. Justamente por esse movimento que eu comecei a fazer, pelo menos, foi a minha visão, tá? Esse movimento que eu comecei a fazer, não somente, como eu dei o exemplo do YouTube, das mídias sociais, no próprio Instagram, comecei a fazer algumas entregas relacionadas ao trabalho de mentoria que eu também já fazia, e eu percebi que isso começou a dar uma visualização maior, né? E também um pouco da autoridade dentro da área do secretariado executivo. Então, ainda no passado, eu fui convidada para apresentar o secretariado para uma pessoa, né? Para uma pessoa, para, enfim, um gestor que nunca tinha tido uma secretária. E aí eu fiquei lisonjeada com o convite então era minha ex-gerente de RH. Ela me convidou, falou, Isa, falou em secretariado, eu te vejo como referência, como autoridade, apresenta para ele, ele é o CEO da empresa que eu trabalho hoje. Eu falei, beleza, vamos lá, com todo prazer. Então, eu tive uma conversa com ele, apresentei, né, o secretariado, que eu entendo que é o secretariado, e especialmente o que a assessoria executiva poderia dar de valor para ele, enquanto CEO que nunca tinha tido uma secretária, numa empresa que estava em desenvolvimento e crescendo. Beleza, isso aconteceu, eu realmente não estava com expectativas, eu vendi o peixe do secretariado, porque era essa a intenção, você sabe que eu sou apaixonada, e para mim falar sobre isso é algo assim que eu amo, especialmente para quem não conhece. E, para minha surpresa, né, eu acabei recebendo um convite por parte dessa empresa para fazer parte, para ser essa primeira secretária dele, né? Só que naquela ocasião eu ainda estava na situação de transição da Fox, Disney e tudo, e eu realmente tinha decidido, estrategicamente, permanecer até, entre aspas, né, o final, que seria janeiro agora desse ano, para tomar alguma decisão. Então, por conta disso, a gente acabou conversamos, negociamos, porque eles realmente queriam que essa pessoa fosse eu, porém, eu também estava decidida que não sairia naquele momento, já no final do ano passado. Então, entre conversas, né, e tudo, a gente acabou fazendo um contrato de serviço, e aí eu fiquei já fazendo
uma espécie de assessoria mesmo, né, com ele, não sendo funcionária, mas já fazendo uma assessoria, dando uma organizada, mostrando algumas coisas para ele sobre produtividade, de tempo e tudo. Então, foi algo bem positivo nesse finalzinho de ano. E quando foi nesse início de ano que a minha vida se resolveu em relação à Fox, né? Nosso relacionamento teve um fim muito, muito assim, interessante, porque, na verdade, o Fox Sports ele realmente está acabando, o canal acabou, de modo geral, assim, ainda tá ao vivo, mas aqui sem dar spoiler, já falando, né? Mas, infelizmente, eu falo que acabou no sentido de que a marca agora realmente líder é a ESPN, que é a marca de esporte do grupo Disney, né? Então, isso já era algo que a gente meio que esperava. Então, realmente houve o desligamento de muitas pessoas e eu realmente decidi não ficar no gigante, né? Também não queria ficar no grupo Disney. E aqui realmente vai também uma questão de decisão quando você começa a se conhecer, como a gente falou, né? A se entender onde que você quer estar. Então, assim, hoje, para mim, estar numa grande empresa, né, ter um cargo bom, né, um cargo que tem um status de secretária executiva, mas no qual eu não possa contribuir o que eu sei que eu posso entregar, que eu seja limitada por questões, né, hierárquicas ou burocráticas, isso não me faz feliz. Então, eu já estava com essa ideia, né, pensando, nossa, de repente, por que não uma startup, uma empresa que vai me dar possibilidade de fazer entrega, de construir junto? E foi nesse momento, né, que hoje eu estou na Hash, que é uma fintech, é uma empresa que desenvolve soluções de pagamentos, e nós nos encontramos nesse momento eu falo de vida, né, pessoal e profissional, então para mim está sendo assim, algo maravilhoso. Eu comecei oficialmente com eles exatamente dia 1º de fevereiro, na verdade, como uma Hasher, que a gente fala, né, que é People First, é uma assim, dos pilares da empresa, é realmente as pessoas em primeiro lugar. Então, assim, eu estou com eles agora como assessora executiva do CEO da companhia, né, que é exatamente essa pessoa para quem eu apresentei, o secretariado. A gente está desenvolvendo assim, um trabalho bem interessante. Eu estou muito feliz com eles, né, realmente me sinto muito valorizada, porque eles, né, por esse convite, por me permitir construir junto, eu tenho total liberdade para atuar da melhor forma que eu acredito, né, como assistente executiva, não só do CEO, mas dando assessoria à diretoria e à empresa como um todo, que é algo que eu acredito, né, que o papel do secretariado é realmente prestar esse serviço para o negócio funcionar, para entregar, para fazer junto, para construir. E lá eu não só tenho essa abertura, como também isso é esperado de mim. Então, hoje, eu estou construindo essa nova etapa, um novo momento, porque realmente também é uma outra área, né? Soluções de pagamentos, mais nessa área financeira, que eu não esperava, eu confesso, porque eu estava apaixonada por esse mundo da comunicação, da TV, mas para mim fez muito sentido, né? Fez muito sentido, como eu falei, na parte pessoal e profissional. Eu diria assim, agora que a gente está no momento final, que você vai passar a mensagem final para as meninas, né? E para as mulheres aqui do Brasil e do mundo, uma questão assim que fica muito marcante quando você coloca, né? Tem que ter muita coerência, né? A minha paixão pelo secretariado, a minha contribuição com a minha felicidade também. Então, assim, o que você está vivendo hoje tem muita coerência para quem te conhece, né? Com os teus valores, os teus princípios, o que você acredita, todo o teu investimento no teu próprio crescimento, né? A tua própria evolução, a tua própria transformação como mulher e como secretária. Então, eu vejo, assim, muito positivo a forma e com bastante coragem e ousadia, porque são transformações grandes, né? São escolhas que você está fazendo que transformam a tua vida, mas transformam com bastante coerência com o teu propósito maior. Faz muito sentido o que você fala, faz muito sentido o que você vive, o que você está compartilhando com o pessoal. Então, eu vou convidar você, já que nós estamos celebrando, né, o nosso mês e tudo, que para mim são todos os dias do ano, na realidade, a tua mensagem, né, para as secretárias do Brasil e do mundo, para 2021.
Pepita, se você me permite, antes de eu falar, né, do fechamento aqui, eu gostaria só de sinalizar que essa minha função hoje, ela é totalmente virtual, ela é remota. Então, mesmo que depois da pandemia a gente volte para o escritório, eu não sou obrigada a voltar. Eu posso voltar, eu posso escolher se eu quiser ir para algum escritório no Brasil, mas a minha função hoje ela é remota. Isso também é algo assim super especial nesse momento, né? Eu me sinto totalmente preparada, consigo fazer, está sendo assim, uma experiência incrível, que tem realmente feito muito sentido, como você falou, para a minha vida no momento, né? De ter esse trabalho, de me adaptar e de fazer as coisas novas, e de ter essa interação também internacional muito grande que eu tenho hoje, não só pelo trabalho hoje, mas também dentro do clube, né? E, enfim, eu também estou buscando isso, estou me desenvolvendo, fazendo agora a certificação, por exemplo, né, do ACEA, que é a nível internacional. Então, a gente vai se abrindo sempre, como eu falo, né? E aqui já vai entrando o meu recado. Quando a gente tem um propósito, um sonho, uma vontade, um desejo, a gente não pode achar que nada é impossível, né? A gente tem que construir, começar a criar o nosso caminho. É como se fosse uma mata fechada. Eu vou fazer analogia, né? Vindo lá da minha terra, uma mata fechada. Não tem nada. Mas aí você vai andando sempre naquele caminho e você vai construindo o caminho. Daqui a pouco aquele caminho vai se ampliando, você pode ir cortando ali as árvores que você achar para fazer com que ele se expanda, até você chegar no seu objetivo final. Então, isso é muito importante. Assim, eu sei que a gente ouve muito isso, eu posso falar aqui de carteirinha porque eu vivo isso na pele. Não realmente duvide, acredite nos seus sonhos, faça acontecer, faça do pequeno, não vá para o grande. Eu lembro quando eu era criança, eu sonhava em falar inglês, eu via os filmes, eu achava aquilo um sonho, era tão longe, era tão distante da minha realidade. E hoje, eu vou até me emocionar, mas quando eu pratico, que eu estou ali trabalhando, entregando, ajudando as pessoas em outro idioma, sabe? É algo realmente assim, para mim é incrível, porque quando eu era criança, para mim aquilo era impossível. Mas estudando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, hoje eu continuo estudando, porque eu sei que isso é importante. E eu sei que isso é necessário para que eu chegue cada vez mais longe, aonde eu possa, onde eu nem sonhei, na verdade. Mas o recado final é: tudo que você faz com paixão floresce. Maravilha. Esse é o meu recado final, Pepita. Tudo que a gente faz com paixão floresce. Não tem como não. De alguma forma ou de outra. Então, seja apaixonada pela sua vida, pela sua profissão, pela sua família, por que quer que seja. E ali vai ter frutos. Vai ter frutos bons, frutos saborosos. Então, amem-se sempre, não esqueçam disso. Sonhem alto e realizem seus sonhos. Muito obrigado, Obrigada, muito obrigado, Bela. Belíssimo. É muito bacana ouvir você falar realmente do coração, né? É uma mulher apaixonada, né? Apaixonada por tudo isso, né? Pela comunidade, pela tua família, pelos teus amigos, né? Pela profissão. E você deixa a tua marca pessoal onde você toca, né? Ou seja, com toda essa paixão e tudo, você não deixa de cuidar, né? Você tem uma paixão por você própria. Você investe em você, investe tanto nesse mundo do conhecimento, do aprendizado contínuo, do lifelong learning, como em todas as suas dimensões humanas. Você trabalha, né? O fortalecimento do teu corpo, da tua mente, né? Das tuas relações humanas. Você é uma mulher extremamente espiritualizada e tudo. Então, assim, isso tudo, essa harmonia, esse investimento em todas essas dimensões, isso que fortalece, né, a mulher e que permite que a mulher possa se conectar com a sua possibilidade de ser plena, né? E isso eu aplaudo em você. Super obrigado, Bela, super obrigado. Um beijo enorme para você. Secretárias do Brasil e do mundo, muito obrigado e vamos continuar a nossa série com a próxima entrevista. Um grande beijo para todas. Beijo, Bela. Obrigada. Tchau, tchau.